Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal, o Cristo Vivo. E vamos falar hoje sobre uma parábola muito interessante, como todas são, né? Todas as parábolas de Cristo são muito interessantes e ensinam muito. Hoje nós vamos falar sobre a parábola dos trabalhadores da vinha. E Cristo ali ensina que os últimos serão os primeiros. Então, essa parábola está em Mateus 20, do versículo 1 até o 16. Então, Cristo fala, né, para os seus apóstolos, né, para os seus discípulos ali, porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. Aqui é importante a gente dar uma paradinha. Naquela época, na época de Cristo, eles trabalhavam 12 horas, então um dia de trabalho eram 12 horas. Então, o primeiro grupo ali foi chamado, né, no início. 3 horas depois, na terceira hora, viu outros que estavam ociosos na praça, no versículo 3, foram chamados. E disse-lhes: Ide vós também para a vinha e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. Então, olha que interessante. Então, começou lá 12 horas antes, depois, 3 horas depois, chamou um outro grupo, 6 horas depois, outro grupo, 9 horas depois, outro grupo. E saindo perto da hora 1/10, ou seja, faltando só 1 hora para terminar o dia, encontrou outros que estavam ociosos e disse-lhes: Por que estáis ociosos o dia todo? Disseram-lhe eles: Porque ninguém nos contratou. Disse-lhes ele: Ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Então é interessante que ele foi chamando os trabalhadores durante as 12 horas, vários grupos ali, e quando foi pagar, pagou primeiro para os que foram chamados por último. Né? Foi bem interessante. Então tudo isso tem um motivo, né? Tem um propósito por que Cristo fez isso. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, receberam 1 denário cada um. Chegando, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais. Então aqueles o pessoal que tinha chegado bem antes olhou para aqueles que receberam, né, que ficaram só 1 hora trabalhando, viram que eles receberam 1 denário. Aí falou: opa, então acho que nós vamos receber mais, né, porque nós trabalhamos mais. Chegando, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, e também receberam 1 denário cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes últimos trabalharam só 1 hora. E tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Ele, porém, respondendo, disse-lhes a um deles: Amigo, não te faço agravo. Não ajustaste tu comigo por 1 denário? Então nós não tínhamos combinado que era 1 denário pelo dia do trabalho? Você trabalhou, está aqui o combinado. Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Ou não me é lícito fazer o que eu quiser com o que é meu? Ou são maus aos teus olhos porque eu sou bom? Isso tem um grande ensinamento aqui. Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros os últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então tem muitos ensinamentos aqui nessa parábola, né? Então é importante a gente lembrar também o seguinte: na época de Cristo, um homem comum, né, um pai de família comum, ele não podia fazer muito mais do que para poder viver, né, para receber, viver com o que conseguiria receber por um dia, em um dia, né?
e se não conseguisse trabalhar, colher, pescar ou vender, não teriam com que comer. Então eles precisavam, eles tinham que trabalhar, fazer alguma coisa ali, ou pescar, ou vender, ou é, colher, enfim, eles tinham que fazer alguma coisa para poder sobreviver. A coisa era bem complicada naquela época também. Então, o que, que o senhor da vinha fez aqui? Ele abençoou a vida de algumas pessoas que estavam necessitadas. Né? Por isso que ele falou, né, ele disse aqui, ou são maus aos teus olhos porque eu sou bom. Então você está achando que eu fiz errado, que eu fui mal em ajudar essas pessoas? Então, aqui tem um grande ensinamento de Cristo. Né? E outro ensinamento importante é que, na época, os judeus, os da casa de Israel, lá, especialmente os judeus ali, eles foram chamados primeiro para a vinha. Né? Desde a época lá, né, de Moisés, eles foram chamados primeiro, e até mesmo antes, né, na época de Abraão, enfim, eles foram chamados para trabalhar na vinha do Senhor, mas muitos rejeitaram, não trabalharam, e aí o Senhor acabou chamando quem? Por último lá, os gentios, para poderem levar o evangelho para a vida das pessoas em todo o mundo. Então, os últimos, né, que seriam os gentios, se tornaram os primeiros. Mas o ensinamento mais interessante e mais importante dessa parábola é que não importa se a pessoa se tornou, ela aceitou o evangelho de Jesus Cristo jovem ou se aceitou velho, a pessoa vai receber as mesmas bênçãos, vai receber as mansões celestiais, né, ser herdeiro das coisas de Deus no reino dele, vai ser igual para todo mundo. Então todas as pessoas vão receber por igual. Então não importa, a gente pode imaginar aqui, vai, uma situação assim. Uma jovem, uma menina, filiou-se a uma igreja, né? Junto com sua mãe, seus avós, seus pais, seus avós, e não muito depois o avô faleceu, por exemplo. Aí o avô faleceu, né? E aí a menina poderia perguntar, né? Se pergunta se o avô receberá as mesmas bênçãos que ela, embora tenha aceitado o evangelho muito mais tarde na vida. Então olha que interessante a preocupação. Então, se eu fui batizado ou me tornei membro de uma igreja, ou me tornei, aceitei Cristo na minha vida, enfim, quero me tornar como Cristo, importa a idade? Se eu receber mais velho o evangelho, se eu aceitar o evangelho mais velho, eu vou receber menos bênçãos do que aquele que aceitou quando era jovem? Não, vai ser por igual. Essa parábola ensina isso para nós. Né? Então, a recompensa do mestre no juízo final não estará condicionada à quantidade de tempo que a gente passou na vinha. Né? Essa é a verdade. Não está condicionada a isso, a quanto tempo você ficou. Não alcançaremos nossa recompensa eterna com base num cartão de ponto espiritual. Então eu vou lá, eu trabalhei tantas horas, tantos anos, né, Senhor? Oh, puxa, aquela pessoa ali aceitou o evangelho ainda já quase, né, velhinho ali e tal, e depois de um ano morreu, e eu que a vida inteira te servi, vou receber a mesma coisa? Então não é baseado nisso que as recompensas de Deus elas não serão dadas. O essencial é que o nosso trabalho na vinha do Senhor tenha feito com que nós nos tornássemos algo. Então, uma mudança interior. Essa mudança pode levar muito tempo para alguns e para outros pode ser rápido. Então, o que mais importa é essa mudança. Né? Para alguns de nós, isso demanda mais tempo do que para outros. O que importará no final é o que nós nos tivemos nos tornado devido ao nosso empenho. Então, o que importa nessa parábola de Cristo não é a quantidade de tempo que você trabalha, mas no que você se torna durante esse tempo.
O que aconteceu com você? Você mudou? Você se tornou como Cristo na sua vida? Então é isso que realmente importa. Esse é o grande ensinamento desta parábola. Nós precisamos aprender que o que o Senhor faz por todas as pessoas, Ele vai dar as mesmas recompensas para aqueles que aceitaram o Evangelho cedo ou tarde, ou no meio da vida, isso não importa. O que importa realmente é aceitar o Evangelho e vivê-lo, não importa quanto tempo. Lembre-se disso. Então vamos levar o Evangelho para as pessoas, vamos falar de Cristo para as pessoas, para que elas se tornem como Ele. Não importa a idade, não importa se é criança, se é jovem, se é de meia idade ou se é uma pessoa idosa. Te vejo no próximo vídeo.